Eu, Maria. Ai, meu ouvido. Deixa eu pegar aqui os slides. Pronto. Bom, então, só para a gente lembrar, semana passada a gente encerrou a aula da Ju, né? Que falava sobre as nossas crianças interiores, né? Toda aquela conversa de acolhimento e que acredito que tenha ficado muito presente, porque foi dada por várias semanas, certo? Então, acredito que todos puderam refletir e internalizar o conteúdo da melhor forma. E na semana passada mesmo eu iniciei o tema, que eu vou dar continuidade hoje, que só para a gente lembrar, é o capítulo 15 do Evangelho, que tem como título Fora da Caridade não há salvação. E a gente já conversou sobre algumas partes desse capítulo. A gente viu que ele traz muitas parábolas, né? Porque Cristo gostava muito de nos ensinar através de parábolas, porque as parábolas são símbolos em que a gente pode refletir e são atemporais. Então, conforme o nosso grau de entendimento sobre certos assuntos, a gente consegue aplicá-los nas parábolas e conseguir compreendê-las sempre de uma maneira diferente, sempre agregando algo ao nosso conhecimento atual. Então, a gente já falou sobre o que é preciso para ser salvo, e a gente parou aqui da parábola do bom samaritano. Acredito eu que a gente parou aqui, né? A gente finalizou a parábola do bom samaritano, e eu lembro que a gente entrou numa conversa sobre, mas eu vou relê-la para a gente conversar novamente sobre ela e aí dar continuidade à aula. Qualquer coisa vocês me avisam, levantem a mãozinha e a gente conversa. Então, no capítulo 15 do Evangelho, ele traz basicamente o que todo o Evangelho tenta nos explicar das mais diferentes formas, que é sobre a caridade. A gente já conversou sobre vários aspectos da caridade, a gente já falou da caridade sem falar caridade em si, e nesse capítulo, onde ele deixa bem explícito, fora da caridade não há salvação, a primeira parte dele é uma pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Então, Jesus tenta discorrer tudo de uma forma muito carinhosa e compreensiva, para que a gente consiga ver em diversos exemplos, que são as parábolas, como que a gente pode praticar a caridade e estar consciente na prática da caridade. Que a gente às vezes acha, na nossa mente fragmentada, que o que estamos praticando não é a caridade em si, mas se a gente compreendesse a lei como um todo e fosse genuíno, esse movimento de interpretação ele seria tão inexistente que a gente só praticaria e não precisaria dar um nome àquilo que estamos fazendo. Então, a parábola do bom samaritano, ela também fala muito sobre isso. E ela começa assim: então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito na lei? Que é o que tu lês nela? E ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste muito bem. Faze isso e viverás. Aqui eu quero abrir um parêntese. Quando a gente fala sobre amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é porque quando a gente fala num todo, e isso a gente pode trazer o uno, que a gente tanto conversa, nele há a ausência da fragmentação. Então, quando Jesus propõe esse exercício de amar o Senhor Deus com todo o nosso coração, significa voltar para o todo. Significa que a gente pare de nos ver separado desse uno, desse todo, e nos reaproximemos da nossa essência, né? E por isso que ele ainda fala de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com o teu espírito.
Porque isso tudo é uma fragmentação que a gente tenta separar, né? Ainda mais e mais e mais. A gente fala que o nosso coração é inocente, ou que a nossa alma não pertence àquilo, ou que a gente não tem força suficiente para realizar tal coisa, ou que meu espírito ele tem mais afinidade sobre tal outra coisa. A gente se separa muito do que a nossa essência pede para a gente se comunicar e fazer. Então aqui Jesus ele traz sem astúcia nenhuma, sem brecha para nada. Ama o teu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito. E a ele ainda continua, o teu próximo como a ti mesmo, porque a gente ainda separa o outro como se não fosse uma extensão nossa. Não há como nós voltarmos a Deus, a voltar à nossa essência, a essa energia cósmica tão imensa, sem que eu compreenda que o outro é a minha extensão. Então eu preciso ter total consciência da minha essência, do meu coração e dessa unificação para que eu consiga ter a vida eterna. Na pergunta que faz esse doutor da lei, ele já, na minha interpretação, já se segrega. Ele já fala o que eu preciso para possuir a vida eterna. Pois ele já possui a vida eterna. Ele já é um espírito eterno. Só falta ele compreender que faz parte do todo e manifestar aquilo genuinamente, que é o que Jesus tenta mostrar para ele. E ainda continua. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder dos ladrões, que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e o passou adiante. Sacerdotes naquela época eram pessoas muito inteligentes, figuras de referência, para que a gente compreenda também um pouco do que essa parábola traz na época em que ela foi contextualizada, né? Então, levantando-se... não passei. Agora passei. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? E o doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, de Jesus, e faz o mesmo. Quando não colocamos condições e nem segregações para iniciarmos um movimento genuíno ou iniciarmos um movimento diferente daquilo que a gente já faz, nós já eliminamos muitas travas e muitas bengalas que a gente cria com o tempo, né? Que a gente se apoia para começar a praticar o que o Evangelho diz, né? A parábola do bom samaritano. Samaritano é numa região, se eu não me engano, e o povo daquela região se chamava samaritano, um negócio assim. É o quê? A Tati diz que a região era Samália, mas ela acha que é isso. Então, não significava que nenhum sacerdote, que era uma figura de inteligência, um ponto de referência para algum assunto. E sim, era como se fosse uma pessoa comum, que ao ver aquela situação foi desprendida de qualquer orgulho, diferentemente de um sacerdote. A gente não precisa ter títulos, eu acho que isso também traz para esse assunto, por isso que é bom das parábolas, né? A gente consegue abordar diferentes assuntos. Não precisamos de títulos, não precisamos de rótulos, nomes, a gente não precisa de nada para praticar o que Jesus trouxe para a gente.
Nós temos tudo dentro da gente. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Que nós não sejamos o doutor da lei que questiona Jesus como a parte fragmentada para poder praticar aquilo que é tão importante para a gente praticar. Porque a salvação, ela só existe porque a gente vive em perdição. Porque a gente vive perdido na nossa essência. A gente tenta se afastar dela o tempo todo. E nós ficamos cegos com isso e cegos nos tornamos perdidos do movimento correto. Nós sofremos com essa cegueira. Então, a salvação, ela vem disso. Ela vem para tirar essa cegueira que a gente tem e escolhe ter e praticar ela. E fazer o que o samaritano nessa parábola faz. Que é sem nenhum nome, sem nenhuma condição, sem nada. Ele só praticou a compaixão que ele sentiu naquele momento. Ele foi genuíno. E Jesus não pede nada mais do que isso, que sejamos genuínos para com todos, inclusive com nós mesmos, porque senão não adianta. Alguém quer comentar alguma coisa? Senão eu continuo. Então tá bom. Aí continua no Evangelho: caridade e humildade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar e o de que dá ele próprio o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Ele não se limita a recomendar a caridade, põe-na claramente e em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. Ou seja, para aqueles seres, nós, que vivemos no passado, aprisionados em situações que a gente não consegue escolher o aprendizado, né? Não consegue soltar essa vivência, se aprisiona em alguma característica do ego que ficou ali presente, nós ainda temos esse entendimento de que o passado existe, o presente também e o futuro tão quanto. Para que a gente compreenda, Jesus ainda aborda esse assunto como se ele fosse realmente existente, porque para quem vive no passado, idealiza um futuro, mas na realidade esse futuro idealizado é uma fragmentação de uma vivência que a gente teve no passado. Ele não é genuíno, ele não é existente. Se vivêssemos no presente, com a nossa essência, vivenciando cada experiência assim que ela acontece, a gente entenderia de verdade que a felicidade futura que Jesus aborda aqui, ela já é atual quando você vive no presente. Ela não está em algum lugar para que eu consiga alcançar daqui a pouco. Ela já está no movimento humilde de caridade que eu pratico. Então, não há essa separação do eu de antes com o eu de depois ou do meu eu agora. Existe o meu eu que vive a minha essência e entende que essa virtude é o que me conduz nessa eterna felicidade, porque somos seres eternos. Então, nada mais justo do que a felicidade, que é uma característica da essência de Deus, que venha conosco. Ela se faz eterna, assim como a caridade e a humildade são características eternas. Se são eternas, por que elas não se fazem presente agora? É porque eu não estou aqui. E se eu não estou aqui, eu não sou eterno. Eu sou momentâneo, eu sou fragmentado, eu sou algo que já fui e não o que eu escolho essencialmente ser. Pode falar, Helene. Então, eu queria dar até um testemunho sobre essa questão do estar no presente, né? Porque eu até custei para me perceber assim, porque ou eu vivo no futuro ou eu vivo no passado, sabe? Ou estou preocupada por algo que vai acontecer, ou estou sofrendo por algo que já passou, sabe? É uma coisa assim. Então, assim, eu não sei vocês, mas eu sou muito assim, né? Então, e comecei a praticar isso, sabe? É claro, né? Nem sempre estou presente a ponto de perceber, né?
mas tenho me esforçado muito para isso, e isso tem me deixado realmente mais serena, mais feliz até, porque eu faço o seguinte exercício: quando alguma coisa me preocupa, vai acontecer, aí eu penso assim, tá, mas agora não está acontecendo nada, agora está tudo bem. Então, sabe? E muitas vezes eu tenho conseguido amenizar e fico batendo, falando sempre a mesma coisa, né? E tenho conseguido, assim, sofrer menos, digamos, né? E usando bem esse mantra, assim, quase, sabe? Agora não está acontecendo nada. Agora está tudo bem, sabe? E procuro me apegar a algum som, ambiente também, porque para a gente poder ficar no presente, né? Porque, assim, para mim, hoje é o maior desafio, né? Nosso maior desafio é esse, é o estar presente, é o estar no agora, sem estar preocupado com amanhã e muito menos com o que já passou, né? O que já passou não tem mais nem o que fazer, né? Essa, para mim, é o sofrimento mais, eu classifico o mais ridículo de todos, né? Porque já foi, já aconteceu, deu, né? E a gente fica lá sofrendo de novo, né? Era isso que eu queria te falar. Obrigada, Maria. E eu que te agradeço. Achei que eu estava até falando sozinha, porque ninguém tinha comentado nada. É um exercício, tanto que aqui mesmo, nesse trecho que eu tirei do Evangelho, ele fala que o próprio Jesus, ele tentou e continua tentando até hoje, porque suas ações e suas palavras estão eternalizadas, né, no Evangelho, segundo os Espíritos e em outras obras. E ele fala ali que ele não se cansou de combater o orgulho e o egoísmo. Só que o combate de Jesus não é o combate de confrontar e entrar em guerra, né? É justamente o combate de pacificação. E acho que a gente tem um pouco de dificuldade de compreender isso, porque é muito tênue a linha entre a compreensão e o julgamento, né? A nossa mente ela já está condicionada a julgar tudo que compreendemos, ou que a gente acessa de informação, às vezes a gente nem compreende, porque assimilação é uma coisa, a compreensão é outra. E quando a gente julga, o julgamento ele já mascara a compreensão que a gente poderia ter naquela situação. E se eu não vejo julgamento, me causa uma certa inércia esse movimento. Então, a pacificação, que é o combate de Jesus com o orgulho e o egoísmo, ela realmente só consegue ser feita quando eu estou mansa. Porque se eu me limito a procurar em tudo quanto é canto, a esmiuçar, a reviver, que é isso que tu estava falando, a ficar procurando mesmo, né, nessa noia, chega a ser uma noia mental, porque o pensamento ele cria velocidade, tudo é energia. Então imagina, quanto mais eu tento, mais eu ponho força naquilo ali, mais o universo entende que eu vou querer passar por aquela situação, mais o universo entende que eu estou conspirando para que aquilo ali aconteça, mais o universo entende que eu estou em afinidade com aquilo, porque o universo não entende o não, ou o que eu conjugo de bom ou ruim. O universo ele é uma transmutação energética, e ele se modela e se molda para tudo que a gente emana para ele e que a gente vai receber de volta. Então, aqui também traz uma questão de responsabilidade, para que eu compreenda que o meu combate com o meu lado egóico, que me fez tão presente até então e que ainda se faz, não seja através da luta e do combate e da guerra. Porque na guerra, no combate e na luta, alguém vai sair ferido, e no final das contas é a gente, porque a gente está brigando com a gente mesmo, a gente não está brigando com mais ninguém. E a gente tem a ilusão de que a gente briga com o outro, mas a conversa é sempre entre eu e Deus, e se Deus faz essência em mim, a briga é comigo. Por que eu vou querer me machucar se a minha intenção é me pacificar? Então, se eu vejo que o movimento que eu estou fazendo para observação e manifestação do meu eu está me machucando, o movimento está errado. Ele não é um movimento humilde, ele não é um movimento caridoso, e com certeza ele não é eterno, assim como a minha felicidade. Então, que isso traga de reflexão para a gente ver onde dói, para onde não há a manifestação de compaixão conosco, aonde que é difícil de tocar, aonde que a gente acha que somos dessa forma congelada, porque é aí que a gente tem que trabalhar.
não é no confortável, como diz o Jorge, deitado na rede, no meio da praia, que a gente vai olhar um pensamento e falar, opa, esse aqui, ó, esse aqui eu tô afim hoje. Não é, a gente já tá emanando isso meu Deus, há muito tempo, que a gente nem tem noção. Então, quanto mais maleáveis nós formos e presentes a gente escolher ser, mais o universo compreende essa uniformidade e consonância com ele. Eu espero estar sendo clara. Então, vou continuar aqui com os slides. Passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se, por acaso, da ortodoxia da fé. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro? Não. Pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como uma condição única, que é o que a gente estava conversando. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado. Ou seja, ele falaria para a gente. Ele colocaria fora da caridade não há salvação, vírgula. Sei lá, fora da caridade, vírgula, compaixão, vírgula, benevolência. Não. Ele escolheu a máxima, que é a caridade, que engloba todas essas outras, porque ele sabe que está tudo interligado. Desde que coloca a caridade em primeiro lugar, é que ela implicitamente abrange todas as outras, que eu acabei de falar. A humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça e etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Ou seja, está aqui o que a gente estava conversando antes, que a Helena trouxe. Para que eu pratique o que ele está trazendo de salvação, eu preciso cessar a minha luta interior. Eu preciso compreender que eu estou em guerra o tempo inteiro. E quando eu falo em guerra, é justamente essa parte dolorida em que a gente quase sempre sente. E que eu decida, assim como Jesus, observar a caridade nesses momentos, ou todas essas outras que estão interligadas com a caridade. Porque se eu me aprisionar a uma única, eu fico de novo me fragmentando e colocando algo muito afastado de mim. Vou dar um exemplo. Se eu começar a colocar em qualquer situação, seja no trabalho, seja em casa, seja no relacionamento, na família, com os amigos, comigo mesma, eu olhar uma situação e falar, aqui eu não fui caridosa, mas na próxima serei. Ali eu já estou fragmentada, porque eu já entrei no julgamento que a gente estava conversando antes e não utilizei da compreensão que a minha mente consegue fazer. A minha mente é muito inteligente. Ela só está programada para um condicionamento. Mas quem programou fui eu. Então eu tenho o poder de reprogramá-lo. Por isso que Jesus fala repetidamente no Evangelho, e deve ter outros motivos, mas isso sempre me toca, de falar sobre a caridade e todas as outras boas ações, né, boas praticâncias, tantas vezes e em diversos contextos, para que a gente entenda em todas as nossas situações da vida, e isso é todas real, não existe nenhuma fora que não consiga ser praticado o Evangelho. Obrigada por estar aqui. O maior mandamento. Opa, antes de eu começar, Fabrício, quer falar? Ô Maria, depois eu quero também falar, tá? Não levantei a mãozinha. Ok. Só ia complementar, lembrando que, independente da caridade material ou a espiritual, uma oração por alguém, uma intercessão por alguém, por alguma situação, enfim, o primeiro beneficiado é a pessoa que faz, né? O primeiro beneficiado sou eu. E aí eu aqui pensando, ouvindo você falar e tal, e pensando assim, nossa, para atender uma necessidade de satisfação imediata, eu vou lá, compro uma roupa, compro um calçado, enfim,
com o discurso que, eu estou precisando, né? Enfim. E aí eu penso que eu estou fazendo uma autocaridade. Aí eu vou lá, dou uma meia dúzia de roupas também, que é importante, óbvio, mas assim, pronto, estou fazendo a minha caridade. E no fundo parece só um joguete, porque se parar para pensar, olhar bem a fundo o que tem na mensagem de hoje, da aula, é assim, até quando nós vamos sofrer? Até quando eu, Fabrícia, vou querer ficar produzindo sofrimento? Seja ele físico, mental e espiritual. Se já tem respostas para não acontecer, para acontecer o oposto, né? Acho que é só para complementar nesse sentido. Muito bom, Fabrícia, muito bom mesmo. Pode falar, Helena. Então, saúde, meu marido. Ficou bem nota. Deixa eu não entendi, estou aqui pensando, desculpe a lerdeza, que tu falou assim, não, hoje eu não fui bem, mas amanhã eu vou me empenhar para melhorar. Por que isso não é legal? Eu não entendi. É um contexto. Eu trago essa reflexão no contexto de afastamento. Do tipo, eu me congelar nessa informação. De olhar para uma situação que eu não fui bacana e só classificar ela como boa ou ruim e falar, amanhã farei diferente. O ato de fazer esse amanhã, depois, daqui a pouco, tudo depois do que já aconteceu e não no agora, já é uma separação, isso já é algo ruim, entende? E ruim é o ego que classifica, mas já é um ato egóico. Porque para a nossa essência, para Jesus, o que importa é o agora. Principalmente para Deus, né? O que importa é o agora. Então, quando a gente ainda consegue, né? Porque a gente ainda funciona muito no mecanismo, que agora eu não lembro como é que o Jorge fala, mas como somos acelerados, a gente ainda tem dificuldade de vivenciar no momento que está acontecendo. A nossa cabeça processa depois do que já aconteceu. Porque ainda somos muito acelerados, né? Pega essa linha de raciocínio. E se fizer sentido também, e se alguém quiser me ajudar, por favor. Então, quando a gente pega depois do que já aconteceu, para que eu não me afaste mais ainda e crie mais bengalas em cima disso, que eu enxergue, porque isso tudo é benéfico, então o movimento de eu enxergar, ele é benéfico, e que eu enxergue o que aconteceu e use a minha moral, que a gente tanto estuda espiritual, para compreender esse movimento. E não só congele ele falando, eu fui ruim antes, tá, amanhã então eu vou ser caridosa. E assim vai. Não há um aprofundamento do conhecimento, não há uma investigação, não há um ato de praticar, e sim é como se fosse a perpetuação da inércia, de tu acessar um pouquinho do que tu foi, para daqui a pouquinho tu conseguir fazer alguma coisa. Não sei se ajudou. Eu acho que o que a Helena estava se questionando é mais sobre a questão de responsabilidade, como que eu vou lidar com essa situação, se eu estou ainda numa mente mecânica, e sim, eu olho para isso. Mas assim, Helena, o que eu entendi, eu acho que essa é a tua dúvida, né? Não tenho certeza. Mas pelo que eu entendi que a Maria está querendo dizer, é sobre o não congelamento do que errou, entende? Sobre tu entender que tu tem oportunidades e continuar levando a vida, mas acho importante sim essa questão do reconhecimento dos momentos, até porque a gente ainda está numa mente mecânica, né? Sim. A gente não vai conseguir sair dessa mente assim, tipo, do dia para a noite. Então a gente vai fazer classificação, a gente vai ver se acertou, se errou, no sentido de estou sendo convergente ou divergente da lei, né? Exato. E não como um julgamento. E não como um julgamento. E aí traz outra investigação, como que tu classifica a tua vivência? É como um julgamento para te congelar ou como um ato de investigação Tipo, para ser proveitoso? é tipo assim, ó, se tu pensa, se a tua mente pensa, né, putz, errei de novo, tu tá congelada no julgamento. Tu não tá fazendo uma autoanálise que seja positiva. Porque se foi permitido que tu erre,
É porque eu entendo dessa forma, né? É porque Deus quer que tu faça de uma forma genuína, não de uma forma mecânica, né? Ou temerosa, ou qualquer coisa do tipo. Eu passo algumas vezes por situações que eu me pergunto se eu estou fazendo aquilo, porque eu realmente estou conectada com o que eu estou fazendo, ou se eu estou, de alguma forma, tendo medo para onde meu espírito vai, qual é a ressonância que eu estou fazendo com aquela atitude, sabe? Então, porque acho que às vezes a gente nem consegue ser verdadeiro com a gente mesmo, assim, né? Tipo, a astúcia ela é tão grande que tudo é tão maquiado que às vezes a gente tem dificuldade mesmo de acessar certas verdades, certas minúcias. Então, acho que é mais por esse caminho, Helena. O que que tu achas? Então, deixa eu ver se eu entendi. Errei em alguma situação. Eu devo analisar, certo? Sem julgamento, mas olhar aquela situação, ver que tipo de lei eu infringi, ou, sabe, fazer uma crítica, crítica que eu digo assim, uma análise crítica da situação, mas não ficar julgando nem se comprometendo, não tem que fazer melhor, não posso mais errar, mas eu preciso sim analisar a minha atitude naquele momento que aconteceu. É isso? Isso. E só vai conseguir Então, fazer isso quando tu tiver mansa. Até porque, sim. exatamente, até porque se tu ficar ali na mente mecânica se julgando, tu não tá na mansidão. Isso. Não tem como. Isso. Esse exercício de observação que tu acabou de falar, que a gente está aqui falando, ele não vai acontecer no meio do furacão. Ele só vai acontecer quando tu se pôr no lugar que Jesus está falando, de pacificação, que é na meditação, sei lá, no meio do campo. Cada um vai encontrar uma forma de se pacificar e de se harmonizar com o ambiente, né? E consigo, com o ambiente, né? Enfim, a gente já conversou sobre isso. E a observação e a compreensão genuína, ela só vai se fazer presente nesse momento, quando eu estiver mansa, porque daí quando eu estou mansa, eu consigo acessar a minha essência. E na minha essência é a resposta para tudo. Então ela tem a memória, ela tem a vivência do que aconteceu, ela compreende e ela ainda me traz essa reflexão. E é aí que a gente tem o aprendizado e a compreensão. Pode falar, Clô. Só deixa eu rapidinho aqui, Clô. Eu acho que o maior exemplo, ou o melhor exemplo que eu consigo agora, Helena, para ficar bem palpável, é tipo assim, ó, se tu sente culpa, tu tá no egoísmo ainda. Logo, tu não tá conseguindo analisar a situação de forma genuína, porque tu tá presa na culpa. E a maioria dos nossos mecanismos, ele perpassa pela culpa. Então, a gente não tá ainda de uma forma de unicidade analisando a questão. Entende o que eu quero dizer? Sim. Desculpa, Clô, pode falar. Não, ótimo, Tati. E a fala era bem nesse sentido, assim, porque a gente tem muita pressa, né, ainda, até no processo do autoconhecimento e desse desenvolver das nossas capacidades. Então, num primeiro momento, como acho que a Tati falou antes, a nossa mente ainda é mecânica, então vai olhar para as situações e vai ainda julgar, vai tentar usar o mesmo método, mesmo se propondo no novo, né? E aí tá a capacidade de olhar para além daquilo que a gente está fazendo no momento. Então, a capacidade vai ir ampliando conforme a gente for desenvolvendo o processo, né? For estimulando ele, no caso. Então, se inicia por essa questão do julgamento, essa visão condenatória que a gente tem, né, de se entender muito por isso, errei, acertei, a necessidade de classificar as coisas que a gente conversa muito, né, a necessidade do ego, porque é o que a gente tem, ainda é preciso estimular para além disso, mas é importante a gente saber e ter consciência que não para por aqui, né? Não é esse o estágio que a gente vai finalizar, por exemplo. A gente sabe que nunca vai finalizar, mas para não se sentir confortável e, não, beleza. Acertei, errei,
é assim como uma receita pronta. Cheguei nesse ponto, agora eu vou só ficando replicar isso, eu vou estar evoluindo. E não, não é esse o objetivo e a intenção, é estar sempre ampliando, amadurecendo o processo, né? As etapas são necessárias e cada momento é a capacidade que a gente tem, mas vendo que é sempre em ascensão, né? O processo e não uma linha que vai paralisar ali, eu vou estar sempre sabendo tudo que está acontecendo, vamos dizer assim, sei lá, controlando a situação, né? Era só esse comentário. Um lembrete para colocar aqui também para mim, nunca esquecer disso, porque é tão fácil se perder nisso tudo, assim, né? De achar que não, agora tá suficiente, cheguei em algum lugar, ou agora entendo, consigo ver a situação. E é muito mais do que o momento que a gente está vendo, né? Claudine de Ângeles, pessoal. Claudine de Ângeles. Pode falar. Era esse comentário. Era que eu esse o queria comentário. fazer. É igual um exemplo que eu uso, que até no início da pandemia, durante uma aula, eu falei, gente, eu tô cansada. E eu tô cansada porque é um esforço muito grande que eu tô fazendo e eu fico olhando o tempo todo e não sei o quê. Aí olharam, acho que quase todo mundo chegou e falou assim, ô Anjo, tá fazendo errado, né? Mas, tipo, eu tava fazendo errado. Mas tudo bem, mas eu tava me propondo a fazer, entende? Então, essa que é a questão. É por isso que eu estava falando no começo que a gente vai ter a nossa mente mecânica, porque é o conhecido, é como a gente trabalha, mas que a gente possa se permitir a fazer coisas e viver o que a gente estuda, para que a gente tenha capacidade de, aos poucos, acessar todo esse processo de forma genuína e orgânico. É isso que eu quero dizer. Muito bom. Muito bom, mas obrigada pelas contribuições. Eu vou continuar, mas eu já, olhando aqui por cima, eu já vi que já casa com o que a gente estava falando. Aí ele traz outra parábola, né? O maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, se reuniram. E um deles, que era o doutor da lei, de novo, o doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar. Ou seja, não era genuína, já era para dar uma espizinhada em Jesus. Mestre, qual o grande mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, tudo que a gente estava falando até agora, Jesus sempre resume em poucas palavras, né? E esse que é o interessante, de novo, da gente trazer as parábolas, da gente trazer os trechos do Evangelho, porque eles são tão profundos, que tocam realmente a nossa essência para que a gente saia desse afogado de ego e consiga respirar um pouco isso que Jesus traz. Ele só está realmente falando para que a gente viva a nossa essência como um todo, e não fragmentada, congelando em cada informação, se cansando. Porque eu não sei vocês, eu tive poucos momentos na minha vida, mas consigo lembrar de que vivi genuinamente, em que o meu corpo estava cansado, e quando eu terminei de viver aquela experiência, eu parecia outra pessoa. O cansaço ele já não estava mais presente, a minha energia, o meu corpo ele foi banhado com uma energia tão linda que o cansaço físico não estava mais ali. O meu cansaço mental, todo aquele peso que a gente coloca em cima das ações, porque se a nossa essência ela é leve, ela é fluida, ela é movimento, o pesado, o que carrega, o que deixa parado é contrário a isso. Isso também, eu gosto, né, da dualidade, porque para mim é uma forma de eu enxergar muito bem o que eu quero compreender. Então, quando ele fala que o maior mandamento é a gente ser o todo, ele reafirma que o segundo é igual ao primeiro, basicamente, porque é aquilo que a gente conversou.
Se eu compreendo que eu sou um todo, o meu irmão que está do meu lado, ele também faz parte do todo, porque o todo não tem exceção. O todo, literalmente, é tudo. Tudo. E se eu entendo que o tudo é o todo, eu amo meu irmão como eu me amo. E algo diferente disso não faz mais parte do todo. Então, tudo que é contrário a essa máxima que Jesus traz, já faz uma parte da segregação desse conhecimento divino que ele aborda. Quando a gente põe o mais, né, a vírgula, o porém, quando ele fala qual que é o grande mandamento, ele engloba como se fosse a caridade, mas Jesus prontamente ali no slide anterior ele falou, cara, humildade, compaixão, perseverança, benevolência, tudo que traz o evangelho, humildade e mais outras milhares já estão embutidas na caridade. Já são passos para a compreensão disso, como a Claudine falou e a Tati, né? É um movimento de ascensão, mas não é uma linha reta. É literalmente uma expansão, ou seja, é um movimento, contrai e expande. E se propor a isso, que é o que a Tati estava falando, é o correto. É o que vai andar conforme a lei, a nossa essência. Quer falar alguma coisa? Tu quer falar alguma coisa? Nossa, ela tá com a mão levantada. Opa, Cô, por favor, de Ângeles. Fala dele. Mas é porque, não sei, a primeira vez, assim, eu acho que tô lendo esse slide agora, nunca tinha me dado conta da forma que me dei conta agora, de o quanto esse mandamento, né, e esse, só essa frase do amarás o teu próximo como a ti mesmo, exige um movimento ativo nosso, né, que amar é você agir, né, fazer algo, fazer algo no sentido divino, assim, de conexão mesmo, de entrega, né, e por isso que para nós é tão difícil, porque a gente não quer ser ativo na situação, né? Não quer estar produzindo esses movimentos. A gente está sempre querendo a estagnação, a passividade. Por isso que as nossos conflitos, as nossas lutas estão sempre conversando com isso, né? Porque a gente está sempre querendo achar um lugar que a gente vai ficar de boa. E o amar não é ficar de boa, né? Porque o amar exige o tempo todo o compreender, o vários, tudo que está por trás disso, a caridade, enfim, que são movimentos que exigem a nossa plena atividade presente do momento. Então, se eu não estou ativa, eu não sei se eu estou conseguindo expressar assim, mas se eu não estou viva ali, vivendo, né? Enfim, consciente da situação, não tem como estar amando, né? Porque e vivenciando tudo que tá junto a isso. Então, acho que não sei, mas acho que nunca tinha, não, acho que eu não consegui formular ainda o que eu encaixou, mas fiquei pensando sobre isso agora. O importante é que encaixou. E é verdade. É verdade, não tinha, acho que até falei sobre, mas não tinha também visto dessa perspectiva, né? Tu tá parado e tá na inércia, né? É impossível tu estar parado. A inércia, inclusive a inércia é um movimento, mas é um movimento repetido sempre da mesma forma, né? Mas a gente continua caminhando. Porque a energia estagnada, ela ainda é energia é movimento. Então, não tem como a gente praticar o amor sem se movimentar, né? Eu acho que é isso que tu quer dizer. E obrigada mesmo por contribuir. Já estamos quase acabando, inclusive. Por isso que a gente sempre espera que o outro mude, né? Por isso que o problema é sempre externo, para continuar nessa passividade toda, né? Entende? Era isso que a Clô tava falando, tipo, eu não quero agir, eu quero ficar paradinha onde eu tô e que os outros me sirvam. Por isso que todo problema que a gente vê como problema externo e não problema interno. Porque se a gente passa a responsabilidade para o próximo, eu não tenho que agir. É aquilo que a gente conversou também na aula de quinta. Como é que eu vou mudar alguma coisa que eu não enxergo? Então, se eu me coloco numa posição onde eu não preciso de mudança, entende?
A falta de reconhecimento da necessidade da mudança, ela é mais um passo para a falta de amor. Tem alguém com o microfone aberto, eu acho que alguém quer falar. Acho que é a Helena. Sou eu. Opa! Tudo bem, gente? Estava aqui ouvindo, maravilhado, né? Eu queria dar uma contribuição para o raciocínio da Claudine, né? Porque é um raciocínio que a gente tem trabalhado bastante, inclusive tenho conversado bastante com a Cris, que é o que eu tenho mais contato, né? Até uma hora vamos ver se a gente marca uma reunião com o pessoal da administração para a gente colocar essas novas ideias, mas como ela já está no campo, está tanto no campo que a Claudine percebeu, né, captou, que é realmente o senso do amor ou da caridade, né, e que realmente é um movimento ativo. Então, no próprio Evangelho, ele diz que uma virtude passiva, ela não é uma virtude. Não é porque para se fazer o mal, basta você não fazer nada. Então, é necessário uma virtude ativa. E como é que isso funciona? Se eu chegar perto de uma pessoa, por exemplo, a Claudine chega perto da mãe, do pai, do namorado dela, dos colegas de trabalho, qual o sentimento que ela tem naquele momento? E esse sentimento ele pode ser transformado, como disse a Maria Laura, porque ele é energia. Então, ela chega perto de uma pessoa e ela determina o movimento ativo de como ela quer se sentir referente àquela pessoa, que precisa ser um sentimento de amor, um sentimento de compaixão, um sentimento de misericórdia, dependendo da situação, não é? Pode ser um sentimento de paz, que a pessoa esteja precisando, é uma irradiação de mansidão, uma irradiação de fluidos de cura, mas ele precisa ser ativo. A vontade nossa de estar consciente, desperto e ativo dentro do processo, não é? Amando segundo a nossa vontade e irradiando isso a partir do nosso coração, é um movimento ativo. Fora isso, nós estamos passivos, estamos dentro da mente mecânica, estamos inconscientes. Nós estamos vivos, mas não estamos vivendo. É bem passivo. Então, a Claudine realmente captou a ideia, que agora está no grupo, né, de que precisa realmente estar ativo. Nós precisamos determinar, referente aos acontecimentos, às pessoas, à vida, como a gente quer se sentir. E não deixar que o impulso, que é instintivo, domine a gente. E que a mente mecânica dite como a gente tem que viver, se sentir perante as pessoas, as coisas e as circunstâncias. Então, é um movimento que precisa ser ditado por nós. A cada momento do dia, em todas as situações, está vivo, desperto, querendo, fazendo a vontade de preponderar de qual sentimento, de qual irradiação você quer fazer, que vai partir de você. Fora isso, é mente mecânica. E você pode fazer de você para você mesmo, se você tiver pensamentos que não sejam de amor, de perdão, sobre você mesmo. Tá bom? Parabéns a todos. Parabéns, Claudine. Você realmente é Claudine de Ângeles. Não tenho dúvida disso mais. Maria, parabéns pela aula. Está maravilhosa, como sempre, né? E vamos em frente aí. Ok? Tava com saudade de ouvir. Ouviu agora. Matou a saudade. É verdade. Eu vou continuar, Então, tá tá? bom. Tá bom. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Deixa eu botar o óculos, porque eu tô forçando minha vista.
Dentre estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular, porque até na crença a gente segrega, até na crença a gente separa. E por mais que a gente separe, a lei ela é imutável e a essência ela é única. Por mais que a gente tente se separar de alguma forma, querendo criar nichos, querendo criar afinidade com certo tipo de ser, com certo tipo de situação, a nossa essência nos comunica, a nossa essência nos une. Então a troca ela é inevitável. E ele ainda explica, dentre todas as trocas que a gente pode ter, a maior de todas, se a gente classificar assim, seria a caridade. Então, que eu nutra a minha relação com o universo com essa virtude, que ela é tão intrínseca do meu ser. Fora da igreja não há salvação, e fora da verdade não há salvação. São 2 partes também desse capítulo do Evangelho, onde, se a gente olhar de uma forma, numa totalidade, assim como a gente está olhando todo esse capítulo, a gente traz aqui, trouxe a fala de São Paulo, que fala que a fé, ela é como se fosse até de uma forma segregada, vista aos nossos olhos, mas que se a gente olhasse de uma forma unificada, não existiria nem diferença entre fé e caridade. E ele fala ali, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação, porque tudo seria a mesma coisa. A salvação, ela se faz presente quando tudo é a mesma coisa. Eu espero estar conseguindo passar isso, e de uma forma que, não sei se está clara, mas que a gente vê que os diversos nichos que os espíritos estão trazendo para a gente, todos eles se manifestam na essência da mesma forma. Seja na igreja, seja na verdade, seja na caridade, seja na humildade, seja em qualquer coisa. Se eu me vejo como um todo, e como falaram muito bem, o movimento de amar como um todo, não há nenhum lugar que eu não pratique o que me salva. Não existe isso. E para finalizar, acredito eu que para finalizar, não, falta um ainda. Fora da caridade não há salvação. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa, que é isso que o Jorge estava resumindo de tudo que a gente falou. Para fazer-se o bem, acho que eu não sei o que eu escreveria, sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta as mais das vezes a inércia e a despreocupação. Ou seja, a gente precisa estar em movimento consciente. Precisamos nos movimentar. E quando o movimento ele se torna presente, todas as virtudes que são trazidas para a gente como informação, elas começam a manifestar-se mais vivas do que anteriormente, que a gente nem conseguia acessá-las. E aí a gente vê que a salvação ela está começando a ser presente. Então, meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos, é que ajudando-vos
a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. É maravilhoso isso. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-os, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Ou seja, praticando a caridade não há segregação, praticando a caridade há a salvação. E fora dela, a gente permanece em dor e sofrimento. É isso. Se alguém quiser comentar alguma coisa, eu acabei minha aula de hoje. Obrigada, gente. Eu acho tão bonito que até os espíritos, eles falam o tempo todo sobre unidade, né? E até nesse momento eles continuam falando sobre unidade. Tipo, não interessa qual lugar que tu tá pregando a palavra de Jesus. Desde que tu viva ela, é o que importa, sabe? Então, até nisso, eles estão sendo unidade, que é o que a caridade, inclusive, prega, né? A caridade é a unidade porque a caridade é a ausência de si. Exato. Muito bom. Cris. Olá, que tem uma segunda voz latindo aqui. Ó, deixa. Bonitinho. Oi, Pang. Peraí. Uma segunda voz latina. É que eu tô na minha casa, daí ele fica cheirando a comida do Léo. Ai, tá gravando e eu falando isso, né? Oh, meu Deus. Então, gente, é muito boa a exposição da Maria, né? Quem é o próximo? Sou eu. Opa! Então vamos lá. Só um minutinho, Clô. Tá. Na verdade, eu ia falar que eu não imaginei que a Maria ia acabar tão rápido a aula hoje. Achei que eu ia iniciar na próxima semana. Mas, de qualquer forma, a gente pode iniciar. Só não vou compartilhar os slides já com vocês, porque eu ainda estou reformulando eles. Estou em processo de construção da aula ainda. Então Finaliza. tá. Tu não precisa do slide? Não, mas então a gente pode conversar sobre claro. sobre o tema, sobre Ok. o assunto. Tá bom, aí eu só não preciso passar, só vou colocar para cá. Tá. E aí tá tudo certo. Ah, tá. Tu vai ficar com Claudine, Oi? Claudine, e se você, nesses 20 minutos que faltam, 25, conversasse mais com a gente sobre a tua percepção de precisar estar ativa no amor, né? Porque esse último capítulo que a Maria coloca, Fora da Caridade não há salvação, é do apóstolo Paulo. Ele diz assim, que nós precisamos submeter todas as nossas ações ao controle da caridade. Por quê? Exatamente porque precisamos sair de um movimento passivo para um movimento ativo. Precisamos saber como nós estamos sentindo o outro. Você não quer falar um pouco sobre isso, já que você teve essa percepção? Eu acho que é uma ideia que todo mundo podia participar, porque é muito importante a gente saber como é que lidar no dia a dia com as coisas e situações, não sendo passivo, mas sendo ativo, produzindo um movimento. Para todo mundo ou foi só o meu? Oi? Tá ouvindo, não? Não travou, não. Para mim tá ok. Eu ouvi tudo também. A Cris também podia participar, ela fez uma palestra muito boa hoje sobre isso. Eu acho que nós poderíamos, nesses 25 minutos aí, conversar um pouco mais sobre isso, porque isso é muito importante, né? A gente determinar uma direção para os nossos sentimentos e, assim, para os nossos pensamentos e para o nosso comportamento. Hoje eu vi a Cris falar na palestra dela, sentimento, pensamento e comportamento, que é algo muito legal. Então, como nós faríamos esse processo no dia a dia? Como a gente se aproxima de uma pessoa e sente aquela pessoa e a partir disso a gente fica ativo dentro de um sentimento de amor ou de um sentimento
que aquela pessoa precisa naquele momento. Eu acho que a gente poderia conversar um pouco mais sobre isso, e você começaria semana que vem. Se todo mundo colaborasse, a Cris participar um pouco, todo mundo acha que dá para fazer um bate-papo bom sobre isso. O que é que vocês acham? É só uma ideia. Sim, eu acho uma boa. Eu até ia ligar minha câmera, mas como a minha internet não está colaborando aqui, eu vou deixar fechada. Deu umas travadas, achei que era na sala, mas era aqui. E eu acho legal a gente conversar sobre isso, porque eu vou começar já falando sobre o processo. Essa experiência de estar, né, junto com as pessoas e sentir algo, ou observar o nosso comportamento e observação perante a situação, principalmente tentar enxergar aquilo que incomoda, assim, que dói, que machuca, que a gente, em determinado momento, não aceita do outro, né, e cria o conflito e resistência. É muito interessante, assim, porque em algumas situações, às vezes dá aquele insight de percepção que a gente consegue perceber dentro a manifestação daquele mesmo movimento do outro, né? E tentar aos poucos se reconciliar. E em outros, não. Aquilo vem assim de uma forma. Acho que aquilo domina tanto a gente que vem de uma forma assim que a gente nega já de primeira, não quer olhar para aquilo, que é muito doloroso e exige um esforço maior. Então a gente já se volta para aquele externo e não exerce a compreensão, a caridade, enfim, e o amor mesmo, né, na situação. Mas eu vejo assim, cada vez, sei lá, parece que torna mais claro o quanto tá vivendo no campo da experiência e do relacionamento com as pessoas, principalmente pessoas diferentes, né, que são diferentes, que pensam diferente ou que têm uma forma de agir, é tão importante assim. Parece que cada vez isso vai fazendo mais sentido do porquê estamos aqui convivendo com essas pessoas. Não sei, pelo menos parece que a gente conversa aqui bastante, tá sempre colocando esses assuntos, mas poder notar isso assim de uma forma tão clara parece que instiga assim mais, né, da vontade de vivenciar o processo, ainda que a gente se comporte, né, muito ainda envolvido pelos instintos e olhando com uma pequena luzinha assim perto de tantos que tem para iluminar, mas isso já vai fortalecendo o processo, assim, criando essa aderência que a gente precisa estimular, né, que era o que a gente estava conversando ali antes na aula da Maria, que é algo que a gente precisa estar o tempo todo se propondo a fazer, porque exige, é o novo, é o desconhecido, então precisa criar essa familiaridade, essa vontade mesmo, né? Acreditar nisso que a gente está fazendo. Acho que principalmente isso, acreditar nisso, confiar, porque aí a gente vai vendo e não sentindo mais diferença daquilo que a gente está fazendo, né? Vai se tornando um processo mais interior que não exige tanto esforço, não exige assim, ai meu Deus, agora tem que prestar atenção, o que eu estou fazendo, o que eu fiz, né? Essas autocobranças que acabam num primeiro momento nos gerando por a gente estar muito aderido a essa forma condenatória de agir, né? Então a gente está sempre querendo se punir ou se parabenizar, né? A gente está sempre nesses extremos, assim. Então, acho que um pouco disso, mas vou deixar a Cris falar que eu já estou aqui divagando nos meus pensamentos. Oi, Clô, não, imagina. Não é divagação, né? Na verdade, a gente vai tendo pensamentos e através dos sentimentos e vai criando umas novas formas mentais. Eu acho que é dessa maneira que funciona, né? Mas o Jorge estava falando, hoje a palestra no Seara foi sobre tudo isso, né? Que a gente falou hoje a noite inteira sobre caridade e essa caridade moral e principalmente ela aplicada dentro da família, né? E sabe que esse assunto já foi muito interessante, porque
eu vi ali a ânsia, né? A gente olha no rostinho de cada um e sente, assim, aquele quero mais, assim, no olhar. E esse assunto veio já ali com a Ju, né? Agora com a gente, a criança ferida e tudo mais. E vieram vários insights, assim. Isso que o Jorge falou do sentir, né? Quando a gente sente algo perto de alguém, e, e esse sentir, pensar e agir, e o quanto que a gente está no automático, nesse automatismo da vida, né? Fazendo as coisas de maneira em série, vamos dizer assim. Mas o que mais me tocou foi essa percepção maior de que a família, né? Vamos pegar a família aí, que são os nossos maiores desafios e as nossas maiores alegrias. E entender que hoje eu sou filha, hoje eu sou mãe e hoje eu sou irmã, dentro de um núcleo, né? E futuramente que eu quero dizer, numa próxima encarnação, eu vou provavelmente estar dentro do mesmo núcleo, em outra posição, talvez, né? Não sei, mas com quase o mesmo grupo de pessoas. Então, quando a gente fala de sentimento, de pensamento e de ação, a gente está falando de uma coisa muito grande. Porque, por exemplo, a caridade moral dentro da família, existe ali um campo vicioso já de comportamentos, né? Então, eu quero ser amada, mas eu não amo. Então, eu espero que o outro me ame. Eu quero ser, vamos dizer, paparicada, né? Paparicada não é um bom exemplo, mas eu não chego no outro para fazer um carinho, para fazer um gesto de, né, que agrade, mas eu quero que me agrade. Eu quero que sorriam para mim, mas eu não sorrio para os outros. Eu quero compreensão, mas não compreendo. E passa por tudo isso. E quando a gente entende que essa mudança de sentimento, que gera um pensamento, que vai gerar atitudes, é uma informação nova nesse campo. E hoje, quando eu fiz a palestra, eu pedi para que todos me ouvissem com alegria, com o coração cheio de luz. Porque quando chega uma informação nova e a gente está passivo ali, sabe? Estou ouvindo isso aqui porque estou aqui, né? E é diferente de quando tu recebe uma informação nova e tu entende o potencial que ela tem de transformar a tua vida, desde que seja compreendido. Entende? Não sei se eu já estou falando demais, né, Clô? E todo mundo que está ouvindo. Mas essa informação nova que chega nesse campo viciado, ela é transformadora. Então, esse é a grande descoberta, né? Que talvez não vá render frutos amanhã, nem semana que vem, nem no ano que vem, nem daqui a 10 anos, mas vai render frutos. Talvez nessa vida ainda, mas com certeza numa próxima. E é isso, né? Que a gente tenha mansidão suficiente para estar percebendo isso tudo acontecer. Do quanto eu quero dos outros, né? Mas não me dou, não deixo que esse amor floresça. E, como o Jorge falou, a gente tem conversado muito sobre isso através de um texto que a gente recebeu, que a Helena também comentou, que é a misericórdia, a divina misericórdia, e ele fala disso, né? Do doar-se, do deixar que esse amor floresça, porque só dessa maneira que a gente vai realmente conseguir um estágio melhor, né? Menos sofrimento, mais alegria e a plenitude, né? Do ser integral que nós todos somos. Porque nós trabalhamos na fragmentação, então nós não temos ideia do nosso potencial, do que é essa unidade toda, né? Da força que tem isso tudo. É isso. Falei muito. Falou bem. A Claudine também. Claudine levantou umas questões aí que a gente poderia conversar, gente. Todo mundo pode participar, viu, Maria? Tati Rocha, Cláudia, Tinelli.
que ela falou assim, é preciso acreditar e confiar. O que dá ressonância com o amor, com as vibrações do alto que já estão dentro de nós, em estado latente, o que vai criar esse vínculo é exatamente a fé. Sem a fé, sem essa confiança, não há esse vínculo, ele se desfaz. Se você não tiver a vontade de querer, como diz no capítulo da fé, não é? De realizar em você esses sentimentos, aí eles não se completam. Isso precisa ficar bem nítido para todos nós. É preciso confiar muito. Agora, tem outra questão. Para se confiar, você precisa começar a fazer. Porque você vai vendo que está dando certo, aí você vai querer fazer mais. Se nunca tentar, não vai dar certo. Então, veja, se a gente pegar assim, uma família, como colocou a Cris ali, um casal, e eles vão vivendo, vão passando os anos, não é? Agora, qual o sentimento real que um tem pelo outro? Qual o sentimento real que um filho tem para com a mãe? Vocês já pensaram nisso? Hoje, agora que vocês pensando, né? Qual é o sentimento real que vocês têm com aquela pessoa que está mais perto de você, que é o próximo, que é o bom samaritano? Né? O que você sente perto dela? Agora, você sabia que você pode transformar tudo isso em amor? Se você quiser? Todas as vezes que você chegar perto dessa pessoa, você pode irradiar o amor, senti-la com amor. Ou você pode sentir a dor dela e irradiar amor para a dor dela. E ficar ali juntinho dela, sem ela saber. E todas essas coisas nós podemos fazer. E reabsorver essa dor dela. E transformando isso tudo em amor, todo o tempo. E é o que o amigo colocou no texto dele. Quando você olha para alguém, qual é esse olhar que você tem? Você está naquele... Jorge caiu? Eu acho que sim. Acho que sim. Sem referência a ela, e todos em amor. Como Ô, é que você Jorge. lidar com tudo isso? Jorge, Oi? volta aí uns 30 segundos, porque tu caiu. Por quê? Eu não caí, não. Eu estou aqui. Eu caí na outra encarnação. Por isso que Por nessa eu voltei favor. assim. Tá. Então, mas qual é o sentimento que você tem? Olha aí ao seu redor, do seu lado agora. A pessoa que você convive. Qual o sentimento real que você tem por ela? Vocês sabem? Tenho certeza que não sabem. Agora, vocês sabem que vocês podem transformar tudo isso em amor? Ter um olhar mais profundo para essa pessoa, enxergar a dor dela, o problema dela, olhar com piedade e transformar tudo isso em amor? Vocês sabiam disso? Ela é o próximo ele é o samaritano da sua vida. Vamos, gente, vamos participar. Vocês sabem qual é o sentimento? Vamos, Claudine. Sua vez agora. Ô, amigo, é a Tati. Oi. Tessarolo. Isso que tu falou Não agora precisa sobre falar. A tua voz é inconfundível. A voz da Tati Tessarolo. Diga, isso que tu falou agora sobre o que a gente realmente sente com quem a gente mais convive, né? E que a gente muitas vezes diz que é amor e tudo mais, né? Mas como tem controle sobre isso, né? Porque a gente já conversou sobre isso outras vezes também, né? Que o amor é um sentimento, o amor genuíno, né? É um sentimento que às vezes a gente tem dificuldade de ter acesso aqui nessa encarnação, né? Não que ele não esteja com a gente, porque tudo está com a gente, mas a gente permite que as atitudes externas que a gente concorda ou discorda, né, façam com que a gente classifique, né, o que eu estou sentindo naquele momento. Então, a hora eu digo, ai, como, né, tipo, eu odeio essa situação, outra hora, ai, como eu amo aquilo, né, ou aquela pessoa, enfim. Então, eu vejo muito sobre exatamente sobre essa superficialidade, né, que a gente vive e que a gente se prende,
para ter dificuldade em sentir. E é justamente, eu vejo que o estudo, ele permite muito mais essa investigação e a gente sair desse controle, né? A gente poder entrar em profundidade e ver realmente a outra pessoa, as dificuldades que ela tem, porque às vezes o que é difícil para uma pessoa não necessariamente é difícil para outra, né? Então, às vezes Mas a gente não. a gente Oi? vai mais além, Tati, a gente vai mais além. Por exemplo, você está falando da superficialidade e está falando da mente mecânica e dos condicionamentos do dia a dia. A questão é você, naquele momento, usar a sua vontade para transformar a si mesmo, transformar aquele sentimento. E não sentir a mesma coisa. De você se comprometer a amar aquela pessoa, a aceitá-la. E no momento que você estiver perto dela, você irradiar todo o amor que você tem no seu coração. Todo o sentimento, todo o fluido de amor e envolver aquele ser. Isso é estar ativo no processo, como disse a Claudine de Angelis, né? Você está ativo no processo. É você querer transformar aquela energia naquele exato momento. É você ser o gestor de você mesmo, da direção àquilo que você quer, de forma firme, com fé, acreditando que você pode. Porque pode. É sair da mente mecânica, é sair do condicionamento, é sair da superficialidade. E você querer gostar das pessoas como elas são. E transmitir isso todos os dias. Principalmente aqueles que a gente convive, que vive dentro de um condicionamento, que as coisas passam. E que é outro texto que a gente vai falar depois no futuro. As pequenas coisas que falamos dentro desse contexto e que machucamos um ao outro e não se damos conta. Às vezes uma palavrinha mal falada num determinado momento machuca o outro, fere o outro. Que como tomar esse cuidado de ser misericordioso a ponto de você parar o pensamento, olhar, parar o sentimento para não ferir o outro, para não dizer nada, coisa alguma que possa ferir, que possa doer, que possa aumentar a dor do outro. Mas você transformar essa energia em amor e tirar o fardo das costas do outro. Isso é estar ativo no processo. Isso é sair de uma virtude passiva, da inércia, de não fazer nada, para uma virtude ativa, uma virtude de amor. Entende agora? Tati? Oi, amigo, não estava Tati? conseguindo tirar do mudo aqui. Não, então, mas era exatamente essa conclusão que eu ia ter, que o estudo, ele permite que a gente seja ativo no processo. Talvez a gente não consiga ser ativo o tempo todo, mas ele permite essa conexão entre a escolha, entende? Eu Porque entendo. a gente perde o controle porque perde o controle. Na verdade, a gente quer controlar e a gente não entende que a gente tem esse poder de escolha, justamente porque a gente fica nessa classificação de não concordo, concordo, e a dor do outro nem sempre vai ser a mesma minha dor, né? Então, eu tenho realmente que ter compaixão para entender que ele é diferente de mim, que as dificuldades dele são diferentes da minha, em diversas questões, mas que isso não anula uma dificuldade. E a gente se botar nesse processo de forma ativa pode realmente mudar essa percepção, mudar esse odeio essa situação, amo essa situação, entendeu? Era bem nisso aí que eu ia chegar mesmo, que Entendi. o Mas estudo o permite amor... que a gente escolha. Então, quando você utiliza esse poder que você tem, o amor floresce. Quando você fica na inércia, o amor não floresce. Ele continua lá em estado latente. Tem uma coisa que eu precisaria falar para você, falar para todos, né? O estudo, ele nos dá a informação, ok? Mas se você não experienciar, não é? Aquilo não tem o encaixe necessário. É necessário sempre o esforço de, dentro da experiência, você utilizar o conhecimento. Porque senão ele fica também superficial, não é? E aí vamos voltar para o Evangelho, né? Muito será dado a quem muito tem, e o pouco que se tem lhe será tirado, porque não usa.
porque continua na inércia. Então, o campo ele é de experiência, você pegar uma informação e experienciar. E ver se aquilo funciona. Não é? Como é que nós vamos saber se funciona se eu não faço? Então, é necessário experienciar. Vamos, gente, todo mundo fala, Cris, cadê você? Cadê a Claudine De Angeli, que me deixou todinho? A Claudine está com a mãozinha levantada, ó, quer falar? Eu tava com a mão ali. Não, eu vou dar só um spoiler da aula, então já entrar no tema. Falta 3 minutos para a gente terminar. Que esse processo que a gente está falando agora, né, de ativo, estar ativo e consciente, só essa presença desse momento, né, essa unificação desse momento, ela contempla tudo, né? Porque é o acesso a essa parte divina ao nosso coração, essa voz, e não e nesse lugar, vamos dizer assim, né, nesse estado de consciência, a gente não precisa fazer todos os esforços como a gente faz quando não estamos conscientes, né? Quando a gente está no inconsciente, porque no inconsciente exige um esforço enorme para manter todas as nossas máscaras, manter os nossos instintos, enfim, a gente tem que estar ali, né, num exercício energético muito grande ali de aparências e fazendo toda essa manutenção de tudo. E na consciência, tipo, tudo a gente solta tudo, não precisa segurar nada, não precisa manter nada. Tudo é. Então, por isso a gente fica achando que vai estar com Deus e mamão, né? Agora entrando no capítulo, a gente acha que vai, no processo da consciência, vai manter tudo isso e vai estar consciente. E não, né? É a necessidade de desapegar de tudo isso para poder viver essa experiência por completo, né? E ir aos poucos aderindo a isso. Esse é o processo ali que a gente estava comentando, né? Que no momento a mente mecânica vai exigir um esforço, uma vontade, uma repetição, vai exigir processos que ainda vai ser de julgamento, ainda vai... Mas para ir transformando, sabendo que a gente está caminhando sempre, né? E não estagnando em espaços. Mas era mais isso, assim, que essa parte do processo ativo tem tudo a ver com esse estar com Deus, estar com Mamon, porque hoje a gente está consciente ou a gente está inconsciente, né? Não tem como ter duas coisas, né? Não tem como vivenciar sem soltar tudo isso. Só para complementar, isso que a Claudine acabou de falar, no Evangelho Gnóstico, ele diz isso, né? Que essa desconexão da centelha divina, que é o nosso self, com essa parte consciente, vamos dizer assim, ele traz uma desconexão, ou inadaptação, na verdade, é a palavra correta. Então, nós somos criaturas que não somos inadaptados, né? Porque não viemos para isso, para sofrer dessa maneira, né? Apesar de ser um caminho evolutivo, mas desde o momento que a gente decidiu olhar de frente para a nossa centelha, ou seja, deixar de ser dualísticos ou fragmentados e nos tornarmos uma unidade, né? Tudo isso cessa, porque aí é o voltar para casa, né? Não sei se eu me fiz entender, mas é mais ou menos assim. Então tá, gente, estamos no nosso horário, são 9h01. Aí semana que vem a Claudine continua. E alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, alguém se habilita a fazer a oração de encerramento para nós? Posso fazer, Cris? Opa, então vamos lá, Clô. Vamos elevar o nosso pensamento, que a gente possa se conectar com toda a energia presente dessa aula, possa levar para o nosso coração tudo que aqui foi falado, levar para o nosso dia a dia,
para o momento que a gente está enfrentando as situações, as adversidades, que a gente possa lembrar de todo esse conhecimento, que a gente possa ouvir o nosso coração, ouvir a nossa alma, que cada dia a gente possa exercitar mais esse contato, essa conexão, e agradecer por mais esse encontro. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que for mal. Com essa prece, a gente encerra a aula de hoje. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigada. Boa noite a noite, todos. gente.